Olá, sabe, em tempos difíceis a gente sempre se pergunta, de onde vem a nossa força, né? Hoje a gente vai mergulhar em como a solidariedade e a ética são muito mais que só palavras bonitas. São, na verdade, caminhos bem práticos de resistência e para essa nossa conversa a gente se inspira nas ideias de Messias Leal. Então, essa é a pergunta que vai guiar a gente por aqui. Pensa bem, no meio de tanta crise, de tanta divisão, de onde é que a gente tira a resiliência para seguir em frente? A resposta, e a gente vai ver isso junto, está em dois conceitos que são muito poderosos. E para começar, vamos entender quais são as nossas ferramentas nessa jornada. Porque ética e fraternidade, olha, não são só ideias abstratas, não. Elas funcionam na prática como uma bússola, sabe? Para ajudar a gente a navegar em tempos mais turbulentos. Certo, então vamos lá. O que é ética nesse contexto? Não é um livro de regras, tá? Pensa nela como uma ferramenta mesmo, super prática. Sabe quando a gente está no meio de uma crise e as coisas ficam meio cinzentas? O que é certo, o que é errado? Pois é, a ética ajuda a gente a tomar decisões pensando no impacto que elas vão ter em todo mundo. E a fraternidade? Bom, a fraternidade é a ética colocada em prática. É o que pega um monte de gente e transforma numa comunidade forte. É aquele sentimento de olhar para o lado e falar, tamo junto nessa. É isso que cria as redes de apoio que são essenciais para a gente superar qualquer parada. E aqui está o ponto central de tudo. A gente não está falando de teoria, de filosofia, de livro. A gente está falando de forças que podem de verdade transformar a realidade. E é essa ideia que vai ser o fio condutor da nossa conversa hoje. Ok, então vamos trazer isso para perto. Como é que esses conceitos funcionam ali onde a crise bate mais forte? Na nossa comunidade? No nosso dia a dia? Uma crise tem esse poder, né? De trazer à tona tanto o nosso melhor lado quanto o pior. O medo, a insegurança, tudo isso pode levar a gente para o isolamento. Os dilemas morais às vezes paralisam. E aquelas desigualdades que já existiam, elas ficam ainda mais escancaradas, criando um ambiente perfeito para a divisão e para a intolerância. E qual é a resposta ética para tudo isso? É a gente entender que existe uma responsabilidade mútua. Nenhuma ação nossa é 100% individual. Cada escolha, por menor que pareça, tem um eco na comunidade, seja para o bem ou para o mal. Tá, mas como é que a gente transforma essa ideia de responsabilidade em ação de verdade? O caminho tem basicamente 3 passos. Primeiro, a gente precisa reconhecer que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo conectado. Depois, a gente precisa praticar a empatia ativamente, se esforçar para entender o outro. E aí sim, com essa base, a gente começa a construir redes de apoio de verdade, concretas. Beleza, agora vamos dar um passo atrás e olhar o quadro maior. Como esses princípios que funcionam na comunidade podem crescer e se tornar movimentos sociais bem mais amplos. Pois é, a ética não é algo passivo, de ficar só observando. Ela é um motor, o combustível que move a mobilização social, o ativismo. É basicamente o porquê a gente luta por um mundo mais justo. E olha, a gente vê exemplos disso o tempo todo, em todo lugar. São os vizinhos se ajudando depois de uma enchente, sabe? São os movimentos sociais indo para a rua lutar contra a desigualdade. São os voluntários distribuindo comida numa pandemia. Tudo isso é resistência ética em ação. Agora, vamos levar essa discussão para um outro nível. Como a gente aplica esses mesmos princípios nos desafios mais gigantescos da nossa sociedade? Tipo a intolerância ou a crise ambiental. Essa comparação aqui é muito clara, né? Ela mostra a força da fraternidade. De um lado, a intolerância, que cresce com base no medo, na divisão, no isolamento. E do outro lado, a fraternidade, que responde com diálogo, com paz, com a busca por entendimento. Ela nos une através de valores éticos em comum. É uma resposta que constrói, em vez de destruir. E essa ideia de fraternidade, de cuidado, não para só nas relações entre as pessoas. Não, ela vai além. Ela se estende para o nosso planeta. Lutar por justiça ambiental, no fundo, é um ato de fraternidade. É pensar nas futuras gerações e também nas comunidades que já estão sofrendo mais com a crise climática. Certo? Agora vamos mergulhar no coração de tudo isso que a gente conversou até aqui. O elemento central, humano, que alimenta tudo. A empatia. Empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a base de tudo. É o motor que faz a gente sentir essa responsabilidade uns pelos outros. É o que nos impulsiona a construir a fraternidade. No mundo que tantas vezes tenta nos desumanizar, nos isolar, sentir empatia é sim um ato de resistência, e um ato bem poderoso. E aqui, ó, é onde tudo se conecta.
A empatia nos leva a criar redes de apoio. E são essas redes que se tornam nossa linha de defesa contra a desumanização, contra o isolamento. São elas que nos lembram que, no fim das contas, a gente compartilha da mesma humanidade, principalmente naqueles momentos em que a gente mais precisa. E a gente termina com essa provocação. Ética, fraternidade, empatia, nada disso é só conceito para a gente estudar para uma prova. São ferramentas para a gente usar no dia a dia. A história de como a nossa geração vai responder a esses tempos difíceis, ela está sendo escrita agora, por cada um de nós. A questão é, qual vai ser o nosso papel nessa história? Obrigado por acompanhar essa reflexão com a gente.